O cinema frequentemente lança alguns nomes que tomam todas as paradas, porém o tempo passa e alguns destes nomes se tornam esquecidos ou comuns. Porém, hoje vamos falar de um nome que vai ficar para sempre. Vamos ver como Pedro Pascal saiu de pequenas pontas em algumas séries e se tornou um dos principais, se não o principal ator e a maior celebridade da atualidade. E antes de seguirmos aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com aquele amigo que é interessado e é fã de Pedro Pascal ou que precisa conhecer o Pedro Pascal. Não deixe de comprar pelo nosso link da Amazon, que vai estar aqui na nossa descrição. O nosso link de afiliado, você compra por ele, você não gasta nada mais e ainda ajuda o nosso canal a crescer e a conseguir novos recursos para melhorarmos a nossa produção para você. Pode ser que você conheça 2 ou 3 obras de Pedro Pascal, 4 se você for muito fã. O ator possui uma carreira que vai além de The Mandalorian e The Last of Us. Uma carreira que o seu sucesso extrapola as telas do cinema e da televisão. O ator chileno teve boa parte de sua carreira sendo formado por pequenos papéis em séries de televisão como Law & Order, The Good Wife, CSI e The Mentalist. Mas o bom de sua carreira vem quando ele interpreta Oberyn Martell na série Game of Thrones. Após este papel que mudou a vida do ator, Pedro Pascal consegue seu primeiro papel recorrente em Narcos e atua em alguns filmes. Observem, somente depois de Oberyn Martell ele conseguiu seu primeiro papel recorrente numa série de televisão. E ele atuou em Mulher Maravilha, Kingsman e o mais recente Peso do Talento, onde ele atua junto com Nicolas Cage. O seu sucesso então é pré-estabelecido com The Mandalorian e totalmente consolidado com The Last of Us. Pedro Pascal atua na 4ª temporada de Game of Thrones, uma das melhores, se não a melhor, e em minha opinião é a melhor. Uma temporada totalmente consolidada, sólida e muito bem construída. Pedro Pascal entrega tudo. Na cena em que ele está contracenando com Tyrion, ali na prisão, ele demonstra toda a sua habilidade em frente às câmeras. Twice the size of his body, a tail between his legs, claws, one red eye. The privates of both a girl and a boy. That would have made things so much easier. When we met your sister, she promised she would show you to us. Every day we would ask, every day she would say, soon. Then she and your brother took us to your nursery and she unveiled the freak. Your head was a bit large, your arms and legs were a bit small, but no claw. No red eye, no tail between your legs, just a tiny pink cock. We didn't try to hide our disappointment. That's not a monster, I told Cersei. That's just a baby. Pedro Pascal tem um carisma extremamente alto. Quando a gente vê ele numa entrevista de televisão, rapidamente nós percebemos isso. E ele consegue passar esse carisma para o seu personagem. Ele consegue fazer com que Oberyn Martell seja um personagem extremamente carismático, ainda que seja um personagem um tanto quanto controverso. A confiança de Pedro transborda. E o seu papel recebe isso também. Oberyn Martell é um personagem extremamente confiante, ele demonstra isso em diversas cenas, o peito estufado, o queixo levantado, quando ele chega em cena, passando a mão no fogo, falando totalmente firme, com palavras diretas. Pedro Pascal consegue fazer com que Oberyn Martell seja um personagem confiante, assim como ele também é. E não só isso, a ampla gama de emoções que o ator demonstra ali em cena é fantástica. Oberyn Martell é uma pessoa com raiva. É uma pessoa que sorri o tempo todo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que busca a vingança. É um personagem que te faz rir com o seu sarcasmo, mas é um personagem que também te faz apertar os dedos, torcer para que ele consiga a vingança. Pedro Pascal então consegue fazer algo que é extremamente inusitado. Ele consegue fazer com que a série seja não sobre o protagonista ou sobre os protagonistas da série, mas seja sobre o coadjuvante. Pedro Pascal rouba a cena na 4ª temporada de Game of Thrones e toda a temporada passa a ser sobre Pedro Pascal. Todos comentam sobre Oberyn Martell e como Oberyn Martell conseguirá fazer as façanhas que ele precisa fazer até o final da temporada. E o carisma de Pedro Pascal não fica ali somente nas telas, é um carisma que extrapola isso e é um carisma que é do próprio ator, como nós já comentamos. Em algumas entrevistas nós vamos ver que o ator recebe um apelido da internet e ele adota isso e se diverte com isso, e toda a internet se diverte com ele. Getting lots of attention. Like, for instance, what are you? Are you the daddy of the internet? What's internet daddy? Me?
Yeah, you are! Isso demonstra todo o carisma de Pedro Pascal e como isso é muito importante para a construção do seu sucesso. Nós vemos como alguns atores, por vezes, são ótimos atores, excelentes atores, porém, não possuem o carisma que Pedro Pascal tem, por isso não conseguem fazer o sucesso que Pedro Pascal tem feito hoje em dia. Logo depois de Game of Thrones, Pedro Pascal ainda passa por alguns filmes em sua carreira e ele chega num dos seus personagens mais desafiadores. Ele aceita o papel de interpretar o Mandaloriano na nova série da Disney Plus. E ele então assume um personagem sem rosto. Em todo o tempo de tela que Pedro Pascal tem, o seu rosto não está explícito. Muitas pessoas não reconhecem o Mandaloriano pelo rosto de Pedro Pascal, mas o reconhecem por sua voz. E isso é fascinante. Pedro Pascal assume um papel em que toda a sua habilidade de atuação é representada através da sua expressão corporal e da sua voz. O tom da sua voz também é algo muito importante na atuação de Pedro Pascal como o Mandaloriano. E ele consegue fazer algo que é muito importante para o sucesso da série, inclusive. A originalidade e a fidelidade ao personagem. Pedro Pascal é uma pessoa extremamente original e seu personagem Mandaloriano é um personagem extremamente original. Somente Pedro Pascal conseguiria fazer aquele Mandaloriano que nós vemos e ainda consegue manter toda a fidelidade à mitologia já criada em volta do personagem em toda a saga do Star Wars. E então Pedro Pascal chega no papel de sua vida. O primeiro papel principal que ele tem, onde o seu rosto é mostrado em tela. Nós vemos então Pedro Pascal interpretando Joe Miller na nova série The Last of Us da HBO. Quando nós olhamos para o personagem de Joe Miller, nós vemos que somente Pedro Pascal poderia representar aquele personagem. As semelhanças com o Mandaloriano que ele já representava são imensas. Os dois são personagens solitários que estão em busca de sobrevivência e em preservar a sua alma. Porém, quando nós olhamos para o Mandaloriano, nós estamos falando de um assassino com a alma de um humano, enquanto Joe Miller é um humano com a alma de um assassino. E não somente isso, Pedro Pascal entende Joe Miller. Pedro Pascal perdeu a sua mãe, assim como Joe Miller perdeu a sua filha na série. E os dois passam por esse luto. E Pedro Pascal consegue transmitir toda a sua dor para a sua atuação e fazer um Joe Miller excepcional. Somente Pedro Pascal poderia ser Joe Miller. Então nós vemos a grandiosidade do ator. Ele só precisava de um papel em que pudesse demonstrar sua habilidade. Ele fez isso com maestria em Game of Thrones. E agora ele chega como Joe Miller e arrasa como ator. E mostra que somente ele poderia ser Joe Miller. E prova o porquê que Pedro Pascal é lendário. No! Get off of me! Get off! Look, it's me. It's me. It's okay. But I... It's okay. It's okay, baby girl. I got you. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, você é uma pessoa extremamente especial. Eu vou pedir para você seguir as nossas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo e no final do vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe um like aqui e por favor compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Nós precisamos chegar em pessoas e pessoas que precisam conhecer Pedro Pascal e saber que ele é lendário. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.